Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a psicóloga Laísa Campos. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas e nós estamos conversando sobre relações de gênero, melhor dizendo, sobre estudos de gênero e a pastoral da juventude, sobre as relações entre as mulheres, os papéis que elas desempenham, como elas são percebidas na comunidade eclesial e que espaços elas ocupam na comunidade eclesial. Pelo que você, então, vinha dizendo, Laísa, no primeiro bloco, nós podemos falar o que a respeito, né, do papel das mulheres? A igreja tem sido um espaço de libertação para as mulheres? Aí, quando a gente fala igreja, a gente abarca muitas coisas, né? É Mas, muita assim, coisa, não? Verdade. de modo geral, a gente percebe que não, assim. A gente percebe que que a igreja ainda coloca a mulher nesse lugar do cuidado apenas, né? Não das decisões. Apesar de, se a gente perceber aí, né? As pesquisas mostram que aí é mais ou menos 50% entre homens e mulheres que participam da comunidade eclesial. E as mulheres estão saindo da igreja, né? Então, só esse movimento de saída que a gente percebe, né, que há uma redução, né? Se a gente for olhar pesquisas ao longo dos anos, há uma redução do número de mulheres que participam das igrejas, né? Mais especificamente da Igreja Católica, a gente percebe o quanto esse espaço não é democrático, o quanto esse espaço não tem feito tanto sentido para elas. E aí é importante a gente pensar o porquê, né? E aí por isso um pouco também essa pesquisa, né? De levantar questões que a sociedade tem discutido, mas que a igreja não tem discutido. Então a mulher ainda está nesse lugar da família, né? Da casa. E muitas vezes não é só o que a mulher quer. Ela pode querer isso também, mas não é só aquilo que ela quer. Você falou que uma mulher poderá ser secretária do próximo sínodo. Qual tem sido o papel de Francisco, né, nesse debate? Né? O Papa Francisco tem se manifestado a respeito, tem se pronunciado, suas cartas apostólicas têm sinalizado alguma posição diferente a respeito? Sim, Francisco é um homem num espaço de decisão. Então, algumas coisas, de certa forma, são esperadas, no sentido de que ele não perceba algumas falas que ele faz. Por exemplo, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele fala da mulher, ele fala do serviço, né? A mulher, do serviço de modo geral, né? E a gente já percebe que a igreja tem essa ideia da mulher como um espaço, como lugar de serviço. A mulher está a serviço da igreja, né? Num lugar mais secundário. E o Papa fala da importância de trazer as mulheres para os espaços de decisão, mas, por exemplo, ele já fala que o espaço do ministério de ser padre e tal não pode ser colocado para as mulheres, porque aí ele vai explicar que isso não deve ser visto como espaço de poder, mas um espaço de serviço. Então a gente tem, né, as mulheres nos espaços de serviço, mas também não é qualquer serviço. Mas, ao mesmo tempo, o Francisco ele tem dado tem feito algumas ações, mais do que os discursos, eu percebo mais ações no sentido de incluir. Por exemplo, esse convite que ele fez, né, no sínodo. A própria querida Amazônia, né, o último no sínodo anterior que a gente teve, ele fala para a gente ler o documento do estudo, não o documento, apenas o documento final, porque no documento do estudo traz, além de outras questões, essa questão da participação da mulher, da presença das mulheres na igreja. Então eu percebo que existe um certo discurso numa tentativa de inclusão, mas eu acho que as práticas elas refletem um pouco mais, mas ainda assim é bem tímido, assim, é um processo bem lento. Bem, vamos nos aproximando daquilo que foi assim o seu foco de atenção, né, na Pastoral da Juventude, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? Não vai dar para a gente falar da CNBB aqui, né? Não vai dar tempo para a gente partir, porque você fez também análise de documentos da CNBB. Mas falando de Arquidiocese de Belo Horizonte e de Pastoral da Juventude, né? O que é que você tem a dizer sobre o papel das mulheres, né, nesses espaços eclesiais? De modo geral, a Arquidiocese de Belo Horizonte passou aí por um processo de 6 Assembleias do Povo de Deus. Só de ter um processo de Assembleia do Povo de Deus, que é uma espécie de consulta eclesial para
todos que fazem parte da igreja, ou talvez até alguns que não fazem parte, porque houveram pesquisas abertas para serem respondidas, eu já percebo como um avanço, como uma possibilidade de ampliar essa discussão de gênero, a discussão de juventudes. Mas, assim, as definições, elas mostram que em alguns momentos há avanços e em alguns momentos nem tanto. Então, por exemplo, eu destaco a Quinta Assembleia do Povo de Deus. Ela teve, assim, um projeto pastoral, né, um produto final dessa Assembleia, em que a gente percebia, né, a possibilidade, principalmente das juventudes, de serem incluídas na discussão da igreja, porque teve uma linha de ação específica para a juventude. Era momento de Jornada Mundial da Juventude no Brasil, era um momento de campanha da fraternidade voltada para as juventudes, mas ainda assim é uma abertura da igreja. A gente percebe também uma abertura na participação das mulheres, ainda vinculada ao laicato, né? Tá lá vinculada ao laicato, e aí eu acho que é uma outra chave de leitura importante para a gente fazer, né? Que é como é que é a participação da mulher no laicato, né? Eu não falo disso no trabalho porque não dá tempo mesmo na pesquisa de você fazer, mas eu acho que é uma outra chave importante. E aí, na Arquidiocese de Belo Horizonte, isso se repercute na Pastoral da Juventude, porque a Pastoral da Juventude segue a Arquidiocese. Então, ela vai fazer seus planos de pastoral próximos aos planos de pastoral da Arquidiocese. E a gente percebe que alguns passos são dados nessa reflexão. A gente percebe que a partir de 2017 para 2018, isso é feito de forma mais consciente, né? Com materiais que falam sobre isso, que discutem a questão das masculinidades também, que é algo que eu não abordo na pesquisa, mas que é uma coisa importante de se trabalhar na questão dos estudos de gênero, né? A construção da masculinidade. Então, a gente percebe que a pastoral tem dado passos hoje nesse sentido da inclusão, né? E até tentar, por exemplo, coordenações paritárias, né? Que sejam com a mesma participação ou com pelo menos uma participação maior de mulheres, né? Hoje a gente tem 2 coordenadoras gerais da Pastoral da Juventude Mulheres, né? A gente já teve também uma coordenadora geral, só uma coordenadora geral mulher, né? Num grupo que eram 4 pessoas, que eram 2 mulheres e 2 homens, e a mesma, isso aconteceu por 2 vezes. Sim. Essa paridade aí de ações. E a gente tem uma campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Então, de certa forma, a Pastoral da Juventude do Brasil tem discutido a questão da violência contra a mulher, né? Que também é algo que é importante na discussão e nos estudos de gênero. Certamente. Laísa, você falou no início que tudo começou quando você percebeu que havia uma distância entre teoria e prática, não é? Então, depois desse caminho percorrido, dessa pesquisa realizada, né, o que é que você diz hoje, né? Quais são os problemas, né, nessa relação entre um discurso e uma prática em relação à pastoral da juventude e o papel das mulheres? Eu acho que o primeiro problema que a gente pode levantar é que uma prática distante da teoria, né, é uma prática que acaba afastando as mulheres, né? Muitas vezes elas não participam. A gente percebe isso na história da pastoral. A gente tem sempre muitas mulheres, mas quando vai para os espaços de decisões não tem. E às vezes nem é porque o espaço não permite isso, mas porque as mulheres não se sentem parte desse espaço, né? Acho que aí teria que ter uma investigação junto com essas mulheres, mas o que a gente pode imaginar é isso, assim, elas não se sentem pertencentes a esse espaço, elas não se sentem à vontade para ocupar esse espaço, ou elas não têm tempo porque outras questões da sua vida impedem, porque ela também está nesse espaço de cuidado da casa, né? Mesmo que a mulher participe do espaço da igreja, muitas vezes ela só participa depois que ela faz as coisas da casa. Então, às vezes, ela não tem esse tempo e esse espaço, né? Se a gente for falar das mulheres mães, então, né? Tem aí os filhos para cuidar. A gente teve um momento na pastoral que a gente teve pessoas com filhos, né? Então, como é que a gente faz esse processo de inclusão também dessas mulheres com filhos nesse espaço? Acho que a gente tem muitos problemas para pensar, mas que eu sinto que já foi iniciado, né? Já foram dados alguns passos nesse sentido na pastoral da juventude, de discutir essas relações de gênero, de repensar, né? Não é uma discussão fácil, porque mexe aí com certos privilégios masculinos, né? Mexe aí com questões hierárquicas da igreja. Então, é uma discussão que é muito difícil de ser feita, mas que também não adianta ficar só no discurso, né? Se está só no discurso e não está na prática, a gente afasta essas mulheres quando não as fere, né? Quando não as coloca num lugar, né? Diferente daquilo que está sendo proposto para elas. E isso pode causar aí até algum problema, né, na vida dessas mulheres. Também um tipo de violência, não é, Laísa? Sim, exatamente.
Laísa, muito obrigado pela sua participação aqui. Pelo que você falou, essa pesquisa tende a seguir, né? E por tudo que você falou, parece ser muito importante que ela prossiga. Né? Um abraço para você. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, um abraço. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades e cursos, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um Religário Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!